Loucura, 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 bicho, olha só. Pessoa incrível, vamos falar agora, aquele agora ou nunca. O cara tá devendo 37 mil reais. Então vamos lá, bicho, voltando, eu tô falando do cara que deve 37 mil reais. O cara tá sendo acusado de estelionato e tem que soletrar a última palavra. A palavra é... Schweinsteiger. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e hoje o nosso encontro é muito especial, porque a gente vai falar de vestibular. E um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, o vestibular da Unicamp, a Universidade de Campinas. Eu sei que você tem o sonho de entrar passar nesse vestibular, entrar nessa universidade, e hoje eu vou dar algumas dicas valiosas para que você tenha um bom desempenho que consiga a sua vaga. Bom, nós dividiremos a nossa videoaula em dois momentos. Primeiro falaremos sobre a estrutura das questões, como é que a Unicamp vai perguntar para você o conteúdo que você já estudou e também sugestões de alguns temas que podem cair no vestibular, alguns temas que são discutidos muito constantemente, que também podem aparecer no vestibular que você pode se aprofundar para ter um bom desempenho. Bom, nós começaremos a falar sobre a estrutura das questões. Como é que a Unicamp vai tentar avaliar o seu conhecimento, como é que ela vai perguntar para você no vestibular. Primeiramente, haverá uma análise de textos escritos, isso não é nenhuma novidade, a Unicamp constantemente cobra dos alunos a interpretação correta desses textos e você tem que fazer uma leitura atenta. Você chegou nessa etapa, você sabe que o conteúdo é fundamental, mas é necessário também uma leitura bastante atenta desses textos. A interpretação, as pistas que esse texto vai te dar, vai certamente te levar para um caminho correto, para um caminho de um bom desempenho. Então, leia com muita atenção, trabalhe essa habilidade, treine, faça questões, escreva essas questões para que, quando você chegar na hora do vestibular, na segunda fase, você já esteja treinado, não seja nenhuma novidade. Então, a leitura atenta, a interpretação também são passos fundamentais para a análise de documentos escritos, que com certeza haverão algumas questões que aparecerão no seu vestibular. Outro ponto importante é a análise e interpretação de imagens. Você sabe, a Unicamp ela apresenta algumas imagens para vocês e cobra essa interpretação. Isso não é tão comum na vida escolar de vocês, geralmente vocês acabam analisando mais os documentos escritos, mas os documentos iconográficos, a análise de imagens tem sido cada vez mais cobrada no vestibular. E alguns alunos têm dificuldades com esse processo. Eu posso dar algumas dicas, alguns atalhos para que você tenha um melhor desempenho. Não se esqueça, sempre que você se deparar com uma questão que exige de você análise de imagens, tenha calma, respire e primeiro descreva os elementos que você encontra nessa imagem. Pode parecer ingênuo, mas não é. Você tem que descrever esses elementos para que, aliado ao conhecimento que você tenha, você consiga a interpretação correta. Não se esqueça também de olhar cuidadosamente a legenda, que pode te oferecer uma data, uma informação, o autor de um quadro, por exemplo. Tudo isso pode te ajudar a analisar corretamente, a interpretar corretamente essa imagem e conseguir pontos valiosos no seu vestibular. Agora falando sobre as sugestões de temas, nós estamos falando de história geral. Quais são os temas mais recorrentes e que aparecem constantemente no vestibular da Unicamp, principalmente relacionados à história geral? Na primeira fase, você se lembra, a Unicamp fez uma questão a respeito dos gladiadores romanos. E não vai parar por aqui questões a respeito de história antiga. Só que na segunda fase, eu acredito que o tema será Grécia. A antiguidade clássica ocidental, porém mais precisamente falando de Grécia. E eu acredito que um tema bastante recorrente que pode aparecer, um tema que é amplamente discutido na sociedade, é a democracia. Seja a democracia atualmente ou seja a democracia na antiguidade. A comparação entre esses dois conceitos. Você sabe, o conceito de democracia na antiguidade não é um conceito em todos os aspectos iguais ao conceito atual. Você sabe que o conceito de democracia na Grécia aplacava apenas os cidadãos, os homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Todos os outros grupos acabavam ficando excluídos. E era uma democracia direta, que contava com a participação direta dos cidadãos na Assembleia. Diferentemente da nossa democracia, que é uma democracia representativa.
Ou seja, nós escolhemos representantes que tomam as decisões políticas em nosso nome. Então pode ser que o vestibular ele cobre de você a comparação do termo democracia. Então se aprofunde um pouco mais nesse tema. Bom, falando sobre Idade Média, o vestibular ele pode cobrar de você a crise do século XIV. A crise do século XIV foi uma série de fatores encadeados que culminaram com o final do feudalismo. Você se lembra que a crise do século XIV apresenta a peste negra, aquela epidemia que vai acabar dizimando a população europeia, 1/3 da população europeia é dizimada por essa doença. Muitos interpretavam como o fim do mundo ou uma diminuição do poder da Igreja Católica. As pessoas passam a duvidar de fato do poder da Igreja Católica a partir desse momento. Nós temos também a Guerra dos 100 Anos, o conflito entre Inglaterra e França. A Inglaterra, o rei inglês Eduardo III, desejava, ansiava unificar as duas coroas, coisa que a nobreza francesa não queria, um conflito de 116 anos e que vai enfraquecer a nobreza feudal. Nós temos também as rebeliões camponesas, que são fatores também fundamentais. Os camponeses que reclamavam e que de alguma maneira combatiam as obrigações de serviço que eram muito pesadas. Então, todos esses fatores que eu estou pontuando aqui para vocês, encadeados, levaram à crise do século XIV e, consequentemente, o final do feudalismo. Fique atento porque pode ser que um texto de algum cronista, algum documento do período pede para você relacionar com o que acontece aqui na crise do século XIV. Nós temos também sobre História Moderna. História Moderna, também um período bastante amplo que vai de 1453 até 1789. Também é um período bastante recorrente na prova da Unicamp. Eu estou apostando nesse momento a respeito da Revolução Gloriosa. Vocês se lembram? Os burgueses, principalmente no final do século XVII, estão insatisfeitos e não querem de forma alguma o poder concentrado nas mãos do rei. Aqui no caso o rei era o Jaime II, que tem a oposição dos parlamentares, que eram em grande parte os burgueses, e que em 1688 vão destituí-lo do poder e colocar no lugar o seu genro, Guilherme de Orange, e forçá-lo a assinar o Bill of Rights, a Carta de Direitos. Resumindo para você, a Carta de Direitos nada mais é do que o rei reina, mas não governa. A partir de 1688, a Revolução Gloriosa coloca o rei com poderes limitados. O rei se submete ao poder do parlamento. Então a Revolução Gloriosa pode ser um tema que apareça também no seu vestibular. Bom, agora falando sobre história contemporânea. Por que eu dei uma atenção especial para a história contemporânea? Porque mais ou menos 30% das questões nos últimos 5 anos tratam de história contemporânea. E essas questões, elas são importantes principalmente para o aluno que tem um pouco mais de dificuldade com história. Aquele aluno que às vezes encontra com o professor e pergunta: professor, eu não gosto muito de história, o que eu devo estudar? Bom, eu sempre indico aos meus alunos que têm um pouco mais de dificuldade com ciências humanas, no caso história, se focar em história contemporânea. Porque, com certeza, são temas que vão acabar aparecendo no seu vestibular. História contemporânea é muito recorrente. É claro que a gente está usando aqui dados estatísticos, acaba não sendo uma certeza, mas a média de 30% dessas questões na sua prova. Bom, quais são os temas que podem aparecer aqui? Dê uma olhadinha aqui comigo. Primeiro, eu posso falar sobre um conflito em grande escala, a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e vai até 1918. É um conflito que vai se dar principalmente pelo sentimento nacionalista, a rivalidade entre as nações, a disputa por possessões coloniais e a ideia de um revanchismo. Tudo isso vai mover as principais nações, França, Inglaterra e Alemanha, num conflito de escala global, principalmente porque vai contar com a participação das colônias. Então, as consequências da Primeira Guerra Mundial, as características do conflito, podem ser temas que apareçam na sua segunda fase. Bom, outro tema também que pode aparecer é a ditadura militar na Argentina. Fala, professor, por que ditadura militar na Argentina? Bom, no ano de 2016 se completam 40 anos do golpe militar que ocorreu em 1976. Então esse golpe militar, o governo militar na Argentina, foi um dos mais duros governos da América Latina. Há relatos que a ditadura militar argentina
perseguiu, prendeu e desapareceu com mais de 30 mil pessoas. Então pode ser que as características do regime e principalmente qual o destino dado aos militares, aos agentes de Estado que violaram os direitos humanos. Eles tiveram um destino diferente do que aconteceu na ditadura militar brasileira. Enquanto na ditadura militar brasileira houve a lei da anistia e um perdão tanto para os ativistas políticos quanto para os torturadores, na Argentina foi diferente. Os agentes de Estado foram julgados e condenados. Então pode ser que isso apareça no seu vestibular, uma discussão a respeito desse assunto. E por fim, eu já falei isso a respeito da FUVEST, mas também vale para a Unicamp, é a descolonização na África e também na Ásia. Vocês se lembram, após a Segunda Guerra Mundial, há uma falha na administração francesa e também inglesa, né? Essa administração fica falha principalmente porque os países europeus estão destruídos pela guerra e o sentimento nacionalista vai aflorar, tanto nos países africanos quanto nos países asiáticos, que na década seguinte a maioria deles vai se tornar independente. Então, fique atento a esses temas porque podem sim aparecer no vestibular. Tudo bem? Estou torcendo muito para você, para que a sua aprovação chegue e que a gente possa comemorar junto. Um abraço e até mais!